O que eu gostaria de dizer aqui para vocês são algumas breves palavras sobre essa noite, sobre a noite do Pessah. Quando nós olhamos na Torá para o trecho de Shemoth, de Êxodo, capítulo 13, versículo de número 3, nós temos então a seguinte passagem bíblica. Vayomer Moshe, e disse Moisés, El Ha'am, ao povo, Zohor et Hayom Hazeh, ou seja, lembra, né? Zohor, lembra, et Hayom Hazeh, deste dia de hoje, deste mesmo dia. Asher Yesothem Mimisraim, no qual, né, Asher, no qual Yesothem, saíste Mimisraim, do Egito, Mibeth, da casa Avodim, da escravidão. Que Behozek Yod, porque Behozek, em forte Yod, mão, porque com mão forte, Hossi Adonai Atchem Mizé, tirou o Eterno a vós daqui, Lo Yeochel Homes, e não comereis levedado, massa levedada. Muito bem, essa passagem então, ela sintetiza o porquê da festividade, para nós nos recordarmos que o Eterno nos trouxe liberdade. Mas quando nós pensamos então que o povo de Israel foi liberto do Egito, quando nós pensamos que o povo de Israel foi liberto da escravidão, nós normalmente formamos aquela imagem mental do capataz chicoteando o escravo e dos exércitos de Faraó correndo atrás do pobre povo de Israel, fugindo às pressas do Egito. Porém, se nós entendermos então que o Eterno tinha por objetivo simplesmente fazer o povo sair e pronto, não haveria necessidade das 10 pragas do Egito, não haveria necessidade de todo um ritual. O que é que o Eterno estava tentando fazer? Então, quando nós olhamos para isso, mas ao mesmo tempo temos na Torá a informação de que esta noite comemora a libertação, então é inevitável chegarmos à conclusão de que a libertação, na realidade, é muito maior do que simplesmente livrar o povo do exército dos egípcios. E a libertação pela qual o povo de Israel passou pode ser dividida em várias etapas. E eu coloquei aqui, então, para trazer para vocês 4 dessas principais etapas de libertação trazidas pelo Eterno para com o povo de Israel. A primeira coisa que o Eterno fez foi libertar o povo de Israel da mentalidade de escravo. O que a gente quer dizer com isso? Bom, no Egito Antigo era muito comum que os faraós forçassem o povo a trabalhos periódicos sem remuneração. Então, quando o faraó queria fazer uma grande obra, aliás, daí vem o termo obra faraônica, né? O povo, então, era a mão de obra necessária. Só que se Faraó chegasse e falasse, viu, vocês podem fazer aqui uma pirâmide para mim, o povo ia olhar para Faraó e falar, olha, sinto muito, eu tenho que cuidar do meu rebanho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, os faraós do Egito impunham decretos que faziam com que as pessoas fossem obrigadas a um trabalho por um dado período. E isso era particularmente comum, principalmente também com os estrangeiros. E embora, quando a gente olha para, por exemplo, os registros arqueológicos egípcios, é tudo dito, né, que os trabalhadores das grandes obras eram muito bem tratados, eram muito bem remunerados, a gente sabe que é da natureza da literatura egípcia dourar bastante a pílula. Os faraós sempre são representados de forma positiva na literatura egípcia, sempre vitoriosos. Você não tem registro quase nenhum de, por exemplo, uma luta perdida, de crueldades, essas coisas. Bom,
Então, o que aconteceu? Como nós tínhamos essa situação que era costumeira e rotineira no Egito, então o povo de Israel, num primeiro momento, foi como a rã na chaleira. Conhece a história da rã na chaleira ou na panela? Você coloca a rã com água gelada e você vai aquecendo a água aos poucos, e a rã, como ela não consegue perceber com muita clareza a mudança de temperatura, só quando é uma mudança brusca, quando é uma mudança sutil, a rã não percebe, ela acaba ficando lá e ela cozinha sem pular da panela. Então, mais ou menos essa lógica aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel não se tornou escravo no Egito da noite para o dia. Gradativamente, eles foram assumindo compromissos de trabalho, com obras. Gradativamente, os faraós do Egito foram agindo, O faraó que escravizou o povo de Israel foi agindo de modo a quebrar a resistência dos israelitas. E os israelitas, então, tiveram a sua autoestima e a sua identidade destruídas aos poucos. Então, quando o Eterno manda Moisés para libertar o povo estava com uma mentalidade de escravo, com uma autoestima muito baixa, achando que eles tinham, de fato, sido relegados à própria sorte. Então, as pragas do Egito, quando elas atingem os egípcios e não os filhos de Israel, isso teve por objetivo elevar a moral e a autoestima do povo de Israel, para que o povo de Israel não mais viesse a se sentir pior. Quando então eles viram os seus senhores, os egípcios, a população superior naquelas condições, sendo afligida e eles não, isso tinha um simbolismo todo especial. Então, o Eterno, a primeira coisa que fez foi agir para que a autoestima do povo fosse recuperada. O segundo ponto, quando você pensa então na questão do politeísmo, e os egípcios eram politeístas, a gente não percebe o quanto isso traz de angústia. Mas o que acontecia? Nos mundos primitivos, nas civilizações primitivas, acreditava-se em vários deuses. Os astros eram deuses, as montanhas eram habitações de deuses, os rios e mares eram deuses, as tempestades eram deuses, tudo era Deus. E aí o que acontecia? Eles então achavam que as divindades brigavam entre elas. Você ainda pode encontrar um pouco desse tipo de cultura em algumas religiões afro, por exemplo, onde alguém chega e fala que o seu orixá não bateu com o orixá do fulano, O teu santo não bateu com o do fulano, vem daí, Dessa ideia de que as entidades brigavam e aí sobrava para você. Então eles tinham essa visão de que os deuses, eles viviam brigando. E você agradar uma divindade não significava que você estava agradando outra. Pelo contrário, se você tivesse divindades inimigas e elas viviam numa espécie de batalha espiritual entre elas, você... Então, ao agradar uma divindade que era inimiga de outra, você caía no desfavorecimento da outra. Ou seja, a outra divindade ficava brava com você. Então, era muito angustiante. Então, o que o Eterno fez com as 10 pragas? Ele mostrou que não há outro que não ele. Ele mostrou que os deuses do Egito nada são. Ele mostrou que os deuses do Egito são absolutamente inexpressivos e ineficazes. E ao fazer isso, o Eterno liberta então o povo da superstição. Pessoas supersticiosas acabam se tornando escravas da superstição. Não saem da casa sem fazer um rito assim ou assado. Ou acham que se não fizerem uma oração XPTO, a noite vai ser horrível. Quantas pessoas não são assim? Há pessoas que se utilizam das orações
e dos ritos religiosos, por exemplo, de uma maneira positiva. Mas havia aqueles que faziam de uma maneira negativa, ficavam apavorados. E no mundo politeísta isso era muito comum. Então essa tirania, esse alívio que Israel precisava, o Eterno também trouxe ao fazer juízo sobre os deuses do Egito e mostrar que eles não eram nada. Além disso, existe um terceiro aspecto que também precisa ser levado em consideração, que é o dos senhores impiedosos. O que acontecia? Os israelitas estavam acostumados a serem manipulados, maltratados e explorados por senhores impiedosos. E o que acontece? Quando você tem uma situação em que a agressão ela é constante, em que os maus tratos são constantes, as pessoas acabam achando que aquilo é normal, acabam aceitando ficar em situações de opressão, achando que é normal. E é muito comum isso acontecer. Imagina então com o povo escravo. O povo inteiro era escravo. Não era só uma pessoa. Não tinha que convencer uma pessoa. O povo inteiro estava sendo maltratado. E muitas vezes até esses senhores impiedosos chegavam e faziam um pequeno gesto de bondade. Chegava, por exemplo, e dava 1 hora de intervalo de descanso em 14 horas de trabalho. Ele dizia, olha como eu sou bonzinho com vocês. E as pessoas acreditavam que eles eram bonzinhos. Por quê? Porque aceitavam todo e qualquer tipo de conforto que viesse, por menor que fosse, para a sua condição. Então, eles não tinham condições de, por si próprios, encontrarem forças para sobrepujarem os seus senhores. Israel, muito provavelmente naquela época, já era mais numerosa do que aqueles que estavam ali ao seu redor, onde eles habitavam. Mas essa situação, esse pensamento fazia com que eles ficassem ali. Mal comparando, é como a história do elefante. Vocês conhecem a história do elefante preso numa trave de madeira no circo? Normalmente é assim que eles fazem com um elefante pequeno. O elefante chega lá, eles prendem numa trave de madeira com uma corda. Aí o elefante vai e tenta sair e não consegue, porque ele não consegue derrubar aquela trave, nem tampouco consegue arrebentar a corda. Muito bem. Aí o que acontece? Quando cresce o elefante, o domador chega lá e amarra ele na corda e na trave. E ele não percebe que ele é muito maior agora, que se ele simplesmente sair andando, ele leva a trave junto, né? Mas por que eles não fazem? Porque foram habituados desde cedo com essa situação, né, de ficarem ali aprisionados naquilo. Então o povo de Israel estava acostumado a servir senhores impiedosos e nada fazer a esse respeito. E o item 4, o quarto e último item. Os israelitas, eles estavam acostumados que era normal terem uma vida precária, onde tinham inúmeros deveres e quase nenhum direito. Então, eles estavam habituados ao fato de que não necessariamente poderiam ter muitas posses, não receberiam os seus salários dignos, iriam morar em situação precária, iriam viver em situação precária e que aquilo era absolutamente normal e que eles só tinham obrigação, não tinham quase direito. E esse último elemento é tão forte, mas tão forte, que mesmo o Eterno libertando e alimentando o povo e nutrindo o povo ao longo da travessia do deserto, o povo por vários momentos pensou, puxa, vamos voltar para o Egito, antes tivéssemos ficado, pelo menos a gente tinha aquilo ali. Era pouco, mas pelo menos era nosso, né? Então o povo pensava dessa maneira. Então o Eterno precisou fazer todo um trabalho, precisou fazer com que o povo passasse por determinadas experiências
para que pudesse se libertar também dessas questões, para que pudesse se libertar também no seu psicológico, coisa que talvez pudesse ser tão forte quanto a escravidão física. Afinal, o povo estava quebrantado ali na mão dos egípcios. Muito bem, quando a gente traz para os dias de hoje, a gente olha e fala, puxa vida, a gente então canta, né, como a gente cantou mais cedo, né, Avadim, Hagino, né, escravos fomos, né? Aí no final diz, Atá bene Horim, né, quer dizer, vós sois filhos, né, de pessoas livres, vós sois livres. Será que somos livres? Será que nós somos livres? Será que você que está me ouvindo aqui hoje é livre? Será que o povo de Israel sabia o que é ser livre? Muitas vezes a gente não consegue nem achar uma resposta para essa pergunta. Por quê? Muitas vezes a gente pode achar que é livre e na verdade não é. Ou até nem mesmo saber o que é liberdade. E muitas pessoas se veem aprisionadas nessa situação. A gente poderia levar isso para qualquer âmbito. A gente poderia levar isso para relacionamentos conjugais, por exemplo, em que uma pessoa fica vítima de uma situação e não sai, não encontra forças para sair, por exemplo, seria um possível caso. Ou pessoas que são maltratadas nos seus empregos também poderiam constituir um caso desse. Uma pessoa que está num emprego que inclusive paga muito menos do que ela mereceria ganhar, ela fica e diz, pelo menos aqui eu tenho esse pouquinho garantido. Mas, apesar da gente poder encontrar isso em todas as coisas ao redor aí da nossa vida, a gente, então, para efeito desta mensagem, vai se concentrar em uma coisa, porque eu entendo que essa talvez seja uma das mais terríveis formas de escravidão, que é a escravidão espiritual. E o que eu quero dizer com escravidão espiritual? Não estou me referindo aqui à questão do pecado. Afinal de contas, essa já é uma questão muito conhecida. Mas estou me referindo a pessoas que na sua vida espiritual ficam escravas de situações análogas às situações de Israel nos tempos egípcios. E é interessante aqui porque o Rex falou aqui da questão da síndrome de Estocolmo, né? Essa síndrome que traz pessoas que se enamoram daqueles que as mantêm cativos, dos seus sequestradores, por exemplo. Isso é estudado, há um fenômeno que acontece em muitos casos. Bom, e eu me pergunto se também não acontece no meio religioso. Então vamos ver como é que a sua vida espiritual, de repente, pode estar escravizada e o que o Eterno quer fazer por você a partir aqui de hoje, a partir de despertar você para essa situação. A primeira questão, baixa autoestima. Muitas pessoas não conseguem internalizar que nós fomos feitos imagem e semelhança do Criador e que, portanto, nós somos extremamente especiais e que o Eterno tem um apreço enorme por todos os seus servos e que todos os seus servos, do ponto de vista individual, estão no mesmo patamar. Não há ninguém melhor do que ninguém. Israel tem uma aliança coletiva. Tem uma aliança nacional que é um test drive do que o Eterno vai fazer com as nações no tempo da redenção. Mas essa aliança de Israel é para fazer o quê? Para que Israel possa dar um exemplo do que é uma sociedade justa aos pés do Eterno, para que outras nações se inspirem nisso. Claro, Israel vem falhando nessa missão, né? Não totalmente, mas vem tropeçando bastante, e isso é tema da Bíblia inteira, né? De todo o Tanar, de toda a Bíblia judaica. Muito bem, mas o que acontece, pessoal? Então, muita gente se sente inferior, acha que se não for israelita é inferior, acha que se for, pior ainda, acha que se for um descendente de judeu da Inquisição é menos judeu do que os outros. E aí essas pessoas desenvolvem uma escravidão espiritual na qual
elas não sentem nem mesmo que têm uma identidade, quando na realidade a identidade de Israel nunca deixou de acompanhar o povo, nem mesmo no período da escravidão. Então, veja você, quando Moisés apresenta o Eterno perante o povo de Israel e perante Faraó, ele diz o quê? Que é o Elohim de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Elohim de Israel. Ou seja, Israel tem uma identidade e essa identidade está intrinsecamente ligada ao Eterno como Senhor da nação de Israel. E também isso é verdade para qualquer monoteísta que tenha o Eterno como o seu Senhor. A sua identidade está ligada ao seu serviço ao Criador. Não aceite, portanto, alguém que venha usurpar a sua identidade. Não aceite, portanto, alguém que venha diminuir da sua identidade. Não aceite alguém que venha tiranizar e escravizar você, porque essa pessoa não está bem intencionada ou não conhece o Eterno. Segundo ponto, muitas pessoas se tornam escravos das suas próprias superstições. Ficam apavorados com a ideia de transgredir em sua prática da obediência ao Eterno. Eu vejo isso muito, por exemplo, na época das festividades, em que a gente tem uma série de coisas a fazer, tem uma série de ritos a cumprir, tem uma série de elementos ritualísticos que a gente faz, mas há pessoas que ficam apavoradas com isso e morrem de medo de pisar fora do quadrado. Parece que vai cair um raio do céu e fulminar a sua cabeça se você fizer isso. Ou então outras pessoas que morrem de medo de não ter o direito de fazer isso. Ora, onde já se viu você não ter o direito de servir o Criador? Qual é o ser humano que pode dizer para você que você não tem o direito de servir ao Criador? Qual é o ser humano que pode olhar para o seu coração e dizer que você não fez direito àquilo que você deveria ter feito porque o seu coração não estava voltado para as coisas do Eterno? Qual é o ser humano que tem procuração do Eterno para ser um juiz sobre as suas intenções e os seus atos de adoração ou de conexão com o próprio Criador? E muitas vezes as pessoas aceitam isso passivamente, aceitam essas superstições, esses dogmas super ultra severos, e a pessoa não entende que na realidade acaba transformando a própria fé em misticismo. Isso quando não é literal. A pessoa fica doente e vai correr para ver se tem mezuzá em todas as portas, ou vai correr para ver se a mezuzá não tem uma letra apagada. Isso é bruxaria, pessoal. Isso é superstição. Isso é um problema no meio do povo de Israel. Não é uma boa lição, é um problema. Israel é um povo como outro qualquer, com problemas, com dificuldades, com coisas boas, com virtudes, com acertos, com coisas maravilhosas, com ensinamentos maravilhosos, mas com erros e lições terríveis, como todo ser humano normal. Então, muito cuidado para não deixar escravizar-se pela superstição ou pelo excessivo dogmatismo. Muito cuidado, o que importa é o simbolizado muito mais do que o símbolo. E há pessoas que ficam tão obcecadas com o símbolo que perdem de vista o simbolizado. Ou seja, se você vai ficar obcecado para saber se atrás do seu armário de 120 quilos tem um grão, tem um cisco de pão levedado ali, você não entendeu nada da festividade. Você não compreendeu nada do espírito da coisa de remover o hametz, de remover o levedado. Você está caindo num radicalismo que não vai te levar para perto do Eterno, porque quando você torna o símbolo algo muito maior do que aquilo que é simbolizado, isso é idolatria. Então, muito cuidado com isso. O terceiro ponto, análogo também à situação do povo de Israel no Egito, a questão
de se submeter a senhores impiedosos acostumados a manipular, a maltratar e a explorar pessoas. Um amigo muito próximo a mim resolveu me trazer uma série de áudios de um determinado rabino. E eu olhei para ele e eu vi o nome do rabino, eu já imaginava pelo que já havia visto rolar na comunidade, e eu falei assim: você vai me desculpar, meu amigo, mas eu não vou ouvir, eu não tenho nada para aprender com esse rabino. E ele arregalou os olhos e falou porque ele tinha feito uma cópia do material, né, para mim. E eu falei: olha, simplesmente eu acho que eu não tenho o que aprender com ele. Não é um professor que eu gostaria para mim. Não é um mestre que eu gostaria para mim. E aí ele vem e me diz o seguinte, me conta a seguinte história. Puxa, eu estava pensando no que você me falou. Num primeiro momento ele ficou até meio chateado. Eu falei: olha, não é nada com você, eu adorei o seu gesto, você é uma pessoa maravilhosa, eu adoro você. Aliás, eu digo mais, eu tenho mais a aprender com você do que com ele. E aí ele ficou meio assim, mas entendeu. Depois, alguns dias depois, ele vira para mim e conta: sabe que eu mandei um e-mail para esse rabino uns tempos atrás, antes até dele me gravar esse material. E ele me respondeu de uma maneira ríspida, me humilhando, me maltratando. E aí eu disse para ele: pois é, e é esse o rabino que você quer para te ensinar? Te ensinar o quê? Você pode dar uma aula para ele. Esse meu amigo é uma pessoa particularmente maravilhosa. Pode ensinar 99% dos líderes religiosos que eu conheço. Porque é uma pessoa com um grande coração. Mas o que acontece? Pegando justamente esse gancho e esse exemplo. Ele estava tão acostumado com essa situação de inferiorização que ele aceitou ser maltratado. E da mesma maneira, há pessoas ostentando seus títulos vazios, totalmente vazios, inúteis, que não servem para porcaria nenhuma, a não ser para sustentar uma idolatria num quadro. E essas pessoas vêm e tiranizam o povo e maltratam o povo, dizendo que eles ainda por cima são necessários para se chegar ao eterno. Eu me lembro de uma pessoa que eu sabia que estava ganhando rios de dinheiro com conversões, uma pessoa praticamente ateia. E essa pessoa, então, num dado momento, eu a ouvi falando, né, numa oportunidade, e essa pessoa, então, ela vira e fala: poxa, não, vocês têm que ter aqui um líder por causa disso, 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 disso. Uma pessoa que, na verdade, queria liderados para quê? Para fazer a mesma coisa que o povo egípcio fez com o povo de Israel. Vocês sabiam que 99,999% de títulos e rótulos e cargos, etc., foram criados pelo ser humano, que não tem valor nem validade nenhuma? Vocês sabiam, aliás, que no meio da comunidade hispano-portuguesa, que no meio da comunidade Mizrahi, dos judeus do leste europeu, do Oriente, nem mesmo se tinha o hábito de chamar os seus líderes de rabinos? Sabe por quê? Porque ninguém desde o século V tem autoridade mosaica. Ninguém tem Semihá. Semihá se perdeu. Quando Israel foi perseguido pelo Império Romano, depois, obviamente, o Império Romano que se tornou no catolicismo romano, houve forte perseguição ao povo judeu. E o povo judeu perdeu a Semihá, perdeu a autoridade mosaica que era passada de geração em geração. Na realidade, a gente pode falar até rabino de uma maneira liberal, né? Da mesma maneira que as pessoas falam Hag Sameach para Purim, mesmo Purim não sendo uma festa de peregrinação, né? O problema não é a linguagem, né? Mas rabino de fato não existe hoje. Não há. Alguns dos principais, inclusive, nomes, né, dos nossos sábios não tiveram qualquer tipo de educação formal. Foi o caso, por exemplo, um dos casos mais famosos foi o caso do Hofes Haim,
que com certeza muitos já ouviram falar dele. Ele foi se preocupar com isso quando foi tirar um visto de um passaporte e ele ficou com receio de mentir sobre a ocupação. E aí ele foi se preocupar com isso. Então veja pessoal, o que eu mais vejo por aí são pessoas bajulando outras. Às vezes sabem até menos as pessoas que são bajuladas do que aqueles que são os bajuladores e que recebem paulada atrás de paulada de líderes religiosos. Eu falo isso de qualquer religião. Obviamente que eu falo mais aqui de rabinos porque eu sou judeu e nós estamos no âmbito judaico, mas eu poderia falar a mesma coisa de padres, de pastores, de freis, de bispos, de imã, de o que você quiser. Na realidade, somos todos seres humanos. Então você nunca deve aceitar ser maltratado, ser tiranizado, ser explorado física, emocional ou financeiramente por esses abutres, por esses urubus que querem carniça. Você é a imagem e semelhança do Eterno. E quando o Eterno, então, livrou o povo de Israel dos senhores impiedosos do Egito, a mão do Eterno pesou sobre quem? E se você ainda está reticente de acreditar no que eu estou te dizendo aqui hoje, faça o seguinte desafio para você. Leia a Bíblia judaica e veja contra quem os profetas faziam as suas profecias. Será que faziam as suas profecias ao povo que não se deixava tiranizar, dizendo, não, vocês têm que mesmo serem tiranizados, aceitarem uma vida dura, etc. Ou será que era contra justamente os líderes tiranos que tiranizavam os povos, que tiranizavam o povo de Israel? Uma pessoa chegou a me dizer, aliás, uma pessoa não, mais de uma, chegou a me dizer o seguinte, Shaul, as pessoas que querem se converter ao judaísmo, elas têm mesmo que passar pelo pão que o diabo amassou, elas têm que passar pelo processo dificílimo, elas têm que passar pelas humilhações, etc., que é para ver se quer mesmo. Aonde está escrito isso na lei judaica, cidadão? Em lugar nenhum. Muito pelo contrário, Maimônides diz para a gente não ser pesado com quem quer se converter, para não afastar a pessoa do bom caminho. A gente não deve ser pesado com os judeus que querem voltar para a Torá. A gente não deve ser pesado com descendentes de judeus, mesmo que não sejam judeus pela halachá. Mas as pessoas aceitam isso porque acham que valem menos do que valem de fato. Porque acham que a situação já está estabelecida e não há mais o que fazer. E o quarto e último ponto que eu queria colocar, que é a questão que está, obviamente, anda junta com essa terceira, que é a quarta condição, que são as condições precárias. Pessoas são tratadas como cidadãos de segunda classe e aceitam isso. Principalmente quando a gente fala aqui dos monoteístas noaicos ou mesmo dos prosélitos. É proibido a gente oprimir um estrangeiro que esteja perto de nós. É proibido a gente oprimir um prosélito. Esses dias eu vi uma pessoa sendo chamada de terrorista, mas assim, na cara dura. Essa pessoa nunca teve o seu nome vinculado com absolutamente nada que tenha a ver com terrorismo, mas essa pessoa tinha sido muçulmana e um dia estava numa mesquita e alguém tirou uma foto. E nessa foto tinha uma pessoa que tinha ligação com o terrorismo, que não era essa pessoa que se converteu depois ao judaísmo. Essa pessoa não teve o seu nome associado a nada, mas essa foto virou uma reportagem. E aí essa pessoa foi humilhada, maltratada, chamada de terrorista. Espalharam por aí que a pessoa queria explodir sinagoga. Um amigo meu, um colega. E ele ficou tão entristecido, mas tão entristecido, que ele quase desiste do judaísmo. E isso, pessoal, é nojento. E muitas vezes é feito pelas próprias pessoas que são convencidas de que são cidadãos de segunda categoria.
e que fazem com os outros. E é muito engraçado isso. Às vezes as posições mais radicais, mais malucas com relação aos prosélitos, aos estrangeiros ou mesmo aos anusim, aos judeus forçados, descendentes da Inquisição, às vezes as posições mais radicais são entre esses próprios, são entre eles mesmos que se convencem ou acham que vão ganhar alguma migalha de bom tratamento porque essas pessoas estão coniventes com esses líderes, da mesma maneira que o povo de Israel tinha lá as suas pessoas que tentavam bajular os egípcios. Para quê? Para ganhar uma migalha de tratamento superior, e perpetuavam a ideia de que o povo é cidadão de segunda categoria. Mas o Eterno libertou o povo de Israel. O Eterno mandou Moisés, uma pessoa improvável, um fugitivo da lei, que tinha vivido em Midian, criado como egípcio, não foi criado no meio do povo de Israel, cheio de costumes estrangeiros, gago, segundo alguns comentaristas. Se não fosse gago, tinha alguma dificuldade na fala, pois ele diz que ele era pesado de língua. E esse foi o libertador de Israel. Então, muito, muito, muito cuidado com esse tipo de coisa. Muito, muito, muito cuidado para saber aonde o Eterno está. E eu vou dar uma dica para vocês. O Eterno nunca está do lado dos escravizadores. O Eterno nunca está do lado daquele que maltrata. O Eterno está do lado daqueles que buscam liberdade, para libertar, para redimir, para trazer de volta para junto dele, para resgatar a identidade, para resgatar a autoestima, para resgatar a certeza de que todos somos imagem e semelhança do Criador. Portanto, se você chegou ao Pessah, se você chegou a esta época, escravo dessas coisas, saiba que a partir de agora, a partir de hoje, você pode começar a se permitir ser liberto pelo Eterno, porque o Eterno já queria te libertar há muito tempo. Não é que ele quer te libertar hoje, ele já queria te libertar ontem. Basta dar ouvidos à voz dele, basta dar ouvidos às Escrituras, aquilo que ele tem a dizer para você. E saia dessa situação, se dê o valor, se dê o respeito, aceite a sua identidade sublime, aceite o manto de servo do Altíssimo, aceite a aliança com ele e não ligue mais para a escravidão, não olhe mais para trás, não caia no erro que alguns dos nossos antepassados caíram de ficar lamentando, poxa, o bom era o Egito. Precisou vir uma nova geração para que então essa geração se sentisse livre. Será que você verá as promessas do Eterno ou será que somente a próxima geração verá isso? O Eterno quer te libertar hoje. Não se deixe escravizar. Essa é a mensagem mais importante que o Pessah pode trazer. Sabe por quê? Porque quando o Eterno diz que ele deseja a nossa obediência e que, de fato, isso é um memorial para que nós tenhamos a lei dele entre os nossos olhos e nas nossas mãos, ou seja, que nós vivamos a lei dele com compromisso, não é ele que tem a ganhar. Não é ele que ganha qualquer coisa. Você não está fazendo nada para ele, você está fazendo para você mesmo. O que o Eterno está dizendo é: confia em mim. Eu sei o que é melhor para você. E esse mesmo Elohim, o Elohim de Abraão, de Isaac, de Jacó, quer você livre, não quer você escravizado à tirania dos homens. Uma ótima festa para todos vocês, uma semana dos ázimos maravilhosa. Muito obrigado pela paciência e pela oportunidade que me deram de aqui falar um pouquinho a vocês. O que eu falo é de coração e espero de fato que ano que vem possamos dizer isso, né? Ano que vem seremos livres.